Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar não, ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso? Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso. Usando palavras diferentes e mesmo assim, os humanos, apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam. Ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo numa escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora, vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora, não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento e aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode, porque senão você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo acompanhando a respiração com sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente, de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso, mesmo a pessoa mais ocupada do mundo. E 2 respirações é ainda melhor. Vamos fazer 3. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos, na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio,
que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando veem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para este exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés? Em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo? Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco. Por alguns momentos, sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e você tiver uma forte percepção visual. Talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Vamos? Sinta. Preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quanto seja bela ou poderosa, já tem uma forma definida, e por isso deixa menos espaço para penetrar mais fundo. Uma presença intensa se faz necessária
quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos cause medo, quando as coisas vão mal ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina e passamos a ser ela. Passamos a agir como ela, arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos. Só que não somos nós, e sim uma reação padronizada. A mente em seu estado habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do tempo infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. O passado perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção no momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado no presente. Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade de nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso de passado e pouca presença. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro e a presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente, tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. A essência disso é entrar no estado de presença. Não são as palavras, mas a quietude que pode ser útil. É por isso que estamos fazendo isso. Olhar para mim ou para minha imagem na tela, porque eu não estou pensando, exceto no momento em que falo. De alguma forma, não sei como esse estado de pura consciência ou presença se transmite. Se você estiver aberto a olhar isso, ao olhar para alguém ou ao estar com alguém nesse estado de presença, é mais fácil para você também estar no presente. No entanto, quando você está com alguém imerso em atividade mental e identificado com o pensamento, torna-se mais desafiador permanecer presente.
embora ainda seja possível. O perigo é ser puxado pela mesma frequência vibracional da identificação com o pensamento e perder-se nele. É incrível que tal estado de consciência, que chamamos de presença, não seja de conhecimento comum. É a dimensão secreta da consciência, pouco compreendida, apesar de existir nos ensinamentos dos antigos mestres espirituais, muitas vezes mal compreendidos e ausentes na cultura dominante. O que se trata é estar aqui comigo e todos os outros que se juntam a nós. Estamos todos conectados em um nível mais profundo da consciência coletiva. A consciência humana está presente e gostamos de estar conscientes, totalmente despertos, sem precisar pensar em pensamentos conceituais, diálogos internos, monólogos, interpretações e pontos de vista do passado, futuro, arrependimento, ansiedade. Tudo produzido pela identificação inconsciente com o pensamento, frequentemente desnecessário. Se os pensamentos surgirem enquanto estamos sentados aqui juntos, não os siga. Apenas deixe-os se dissolverem. Não os siga com sua atenção, pois cada pensamento quer crescer e pedir atenção. Imagine como uma nuvem no céu azul. Ocasionalmente elas podem surgir, mas o céu azul é a consciência e as nuvens são os pensamentos. Estou aqui para ajudá-lo a se libertar do pensamento compulsivo e inconsciente, permitindo que você pense de maneira eficaz quando necessário. Em essência, você é o céu, vasto, vazio e espaçoso, observando o movimento das nuvens nessa analogia. Se você tiver tantos pensamentos que possamos comparar a um céu totalmente coberto de nuvens, então você nem saberia do que eu estou falando agora. É preciso haver em você pelo menos uma pequena abertura, um intervalo entre dois pensamentos, uma breve brecha, um pedacinho de céu azul que você percebe enquanto as nuvens se separam por um momento. Ali você sente uma amplitude, uma quietude, e então você consegue compreender do que estou falando. Ao começar a se sentir confortável com isso, você percebe o quão profundamente agradável ou satisfatória é essa dimensão da consciência. Ela não o liberta apenas do pensamento compulsivo, uma aflição terrível, mas também liberta, talvez ainda mais importante, de um senso de identidade criado pela identificação com o pensamento compulsivo. É um senso de identidade derivado do pensamento. Quando você se liberta desse padrão, não precisa mais contar a si mesmo e aos outros quem você é, conectado à história de sua vida. Uma narrativa em sua mente que é a minha história. Isso consiste em tudo com o qual você se identifica, seja posses, conquistas, não conquistas, sucessos, fracassos, orgulho ou vergonha. Tudo se resume a formas de pensamento que você confunde com quem você é, inclusive em relação a posses materiais. É claro, a única maneira de experimentar uma posse material ou qualquer coisa no mundo exterior é como uma forma de pensamento, que é traduzida quando suas percepções sensoriais são codificadas em impulsos nervosos e, posteriormente, decodificadas pelo cérebro, resultando em uma forma de pensamento. Por exemplo, ao ver uma casa grande, a percepção visual é transformada em uma formação mental que diz
minha casa. Ao se identificar com essa forma de pensamento, você pode temporariamente aumentar a sua noção de quem você é. Existem muitas formas de pensamento com as quais você pode se identificar, positiva ou negativamente. Você pode ter uma forma de pensamento que diz que você não tem casa, carro ou até mesmo uma cama. Isso pode libertar você da autoidentificação com uma certa forma de pensamento que corresponde a coisas físicas, mas não necessariamente da identificação com o pensamento em si. Mesmo transcender a identificação com posses pode levar a uma sutil forma de identidade conceitual. Pode-se acreditar que ao superar posses materiais você se tornou espiritualmente superior aos outros. Isso é uma forma sutil de ego, uma identidade fictícia que também requer cautela. Qualquer tipo de identidade conceitual deve ser tratado com cuidado, pois sua verdadeira identidade está além do pensamento. Não pode ser encontrada em nenhuma concepção que você tenha sobre si mesmo. Da mesma forma, você não pode encontrar a verdadeira identidade de qualquer outra pessoa através da conceituação. A arte de viver é ser capaz de funcionar no reino do pensamento da melhor maneira possível, sem buscar um senso de identidade mais forte através do pensamento. Isso significa evitar criar uma atitude hostil ou antagônica em relação a outras pessoas ou situações, transformando-as em inimigos, por assim dizer, o que fortaleceria sua identidade conceitual. Mesmo sentir raiva de alguém pode inflar o ego, demonstrando como o pensamento pode ser usado para fortalecer a identidade conceitual. No entanto, é reconhecido que o pensamento é uma parte inevitável da experiência humana e não pode ser eliminado, o que é aceitável. A chave é usar o pensamento enquanto mantém a consciência de quem você é, compreendendo que sua identidade não pode ser definida pelo pensamento. Estamos aqui para aprofundar esse conhecimento de si mesmo como consciência, e isso não está relacionado ao conhecimento conceitual. Talvez a palavra saber seja mais apropriada do que conhecimento, para descrever essa compreensão mais profunda de si mesmo. Pelo menos reserve apenas, talvez uma vez por dia, 15 minutos quando você verificar o seu Tinder. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. E aqui estão mais algumas dicas práticas para que você não se distraia muito enquanto concentra a sua atenção mais profundamente. Primeiro, concentre sua atenção mais profundamente no ser ou na atenção em si, de forma puramente prática. Segundo, não ligue a TV no seu quarto, por favor. Eu não instalei câmeras escondidas para verificar você. Terceiro, limite sua interação com seus dispositivos. Se você não puder eliminar completamente a interação, pelo menos reserve apenas uma vez por dia, 15 minutos para verificar o que quer que seja que venha por meio de e-mails, mensagens de texto, Facebook, Snapchat, Tinder e etc. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. Agora vamos ver. Eu sugiro a você fazer um acordo consigo mesmo de não ir lá, absolutamente que seja necessário. E quero dizer que, se você ocasionalmente tiver que tirá-lo e tirar uma foto, está tudo bem. Mas também não interaja com as coisas ao seu redor apenas através da imaginação de como seria uma foto em seu telefone. E depois diga,
Tudo bem, vou experimentar totalmente essa coisa linda quando chegar em casa e olhar minhas fotos. Enquanto isso, estou mais interessado em tirar essa foto, porque é isso que existe. Uma espécie que se desenvolveu a partir do Homo sapiens, esse ramo da espécie chamado Homo turísticos. Eles andam continuamente com uma câmera ou coisas certas. Você o vê todos os dias. Eles vêm em ônibus e depois à noite. O Homo turísticos vai para casa na maior parte do tempo. Então você é deixado aqui. E você pode notar que fica muito quieto lá fora nesse momento. E os dias são muito longos aqui. Você pode achar isso incomum se vier de um lugar mais ao sul, onde ainda há luz do dia, mesmo às 10h30. Ainda há luz no céu. Então fica muito quieto aqui. Você pode caminhar ao longo do lago ou aonde quer que esteja e apenas se conscientizar dessa quietude circundante. E como você se torna consciente da quietude ao seu redor, é claro que você mesmo se torna quieto. E se você está quieto, significa que você não está pensando ou está pensando muito pouco. Isso significa que você está ciente. Significa que você está presente. Significa que você está vivendo através do eu profundo. Então use a natureza que está ao seu redor. Viva através do olhar profundo. Durante o dia, se você estiver caminhando e houver muitos turistas devido a um fim de semana prolongado ou feriado no Canadá, por exemplo, e se você ficar um pouco chateado com o fato de que há tantos turistas andando por aí, então você apenas pratica essa bela prática espiritual de aceitar a aceitação do ser deste momento. E imediatamente você também fica quieto, sem precisar do silêncio externo. Aceitação completa deste momento, incluindo os turistas. E você ainda está pensando, eu não sei como os turistas irão se desenvolver no futuro como uma espécie. Na Tailândia ou perto de Bangkok, alguém que eles entrevistaram, próximo de algum mosteiro budista, eles entrevistaram alguns fazendeiros e trabalhadores rurais que davam comida aos monges, como é a tradição no budismo, especialmente na tradição Theravada. Os monges vêm com suas tigelas de esmola todas as manhãs e apenas ficam parados. A população local então se aproxima e coloca a comida nas tigelas. Isso é feito de propósito. Há uma sabedoria por trás dessa prática. Alguém do Ocidente poderia perguntar por que os monges não trabalham para se sustentar. Os monges estão ali parados com suas tigelas, mendigando, e então as pessoas pobres, que mal têm o suficiente, vêm e colocam um pouco de comida, um pouco de arroz ou o que quer que seja na tigela. Os monges apenas ficam parados, eles não agradecem, pois é um privilégio para quem doa comida aos monges, e isso faz parte da tradição. Então os ocidentais entrevistaram os trabalhadores da fazenda e perguntaram por que eles doam sua comida aos monges quando tem tão pouco. Eles começaram a falar entre si e disseram, porque queremos uma encarnação melhor na próxima vez. Então estamos acumulando méritos. Assim, na próxima vez que renascemos, estaremos em uma condição melhor. Então o ocidental perguntou, e depois? Você quer voltar como o que em sua próxima vida? E eles conversaram entre si novamente e finalmente chegaram a um acordo. Queremos voltar como turistas. Eles veem essas pessoas como se fossem elas próprias, fora de seus ônibus, bem vestidas e algumas claramente privilegiadas, com corpos grandes, o que indica que têm muito dinheiro e podem comer à vontade. Eles pensam que isso seria ótimo.
Além disso, eles parecem estar se divertindo o tempo todo. Então, para eles, seria maravilhoso voltar como turistas. Na próxima vida, passar toda a minha vida como um turista. Eles não percebem que seria um pesadelo terrível. Oh, sim, mais uma coisa prática: bebidas intoxicantes. Não há proibição aqui de nada, apenas uma recomendação de abster-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. Se o inglês não é sua língua nativa, isso significa álcool. Abstenha-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. No entanto, se você não puder aproveitar o jantar sem uma taça de vinho, então você pode tomar uma taça de vinho. Uma taça de vinho não interferiria indevidamente com a presença que surge em você. Mas 2 podem e 3 irão. A menos que você já esteja profundamente envolvido na presença, profundamente enraizado na presença. Nesse caso, você nem gostaria de beber demais e certamente não ficaria bêbado. Portanto, recomendo o mínimo possível. Na verdade, seria ótimo se você não bebesse. Mas já que todos aqui são espiritualmente avançados, se você tomar uma taça de vinho, não será julgado. Eu não sou um desses professores espirituais que usam formas muito pouco convencionais de ensinar. Conheço 2 ou 3 que fizeram isso. Eles dão a seus alunos tanto álcool quanto eles querem. E então bebem para observar se eles podem ficar conscientes mesmo quando estão embriagados. É uma prática muito questionável. Mas eu não vou fazer isso com você. Acho que 1 ou 2 são suficientes. Então, já falamos sobre as distrações dos dispositivos externos, como televisão, e sobre bebidas intoxicantes ou outras substâncias intoxicantes. Eu desaconselharia isso, pelo menos aqui. E nunca se entregue mesmo quando você não está aqui. Como você provavelmente sabe, eu já mencionei isso. Já experimentei algumas vezes, eu tenho que admitir, porque as pessoas me questionam sobre isso. E eu não posso responder se ainda não tiver experimentado. Mas não foi tão bom assim. Prefiro o meu estado normal de consciência. Parecia um pouco opressivo, quase sufocante. No entanto, consigo entender como alguém que é atormentado diariamente pela sua mente possa encontrar alívio em usar substâncias. Mas aqui temos algo muito melhor. Não estamos caindo abaixo do pensamento. Estamos nos elevando acima do pensamento. E esse é o próximo passo da evolução humana. Quando você escreve enquanto se eleva acima do pensamento, não precisa mais cair abaixo dele, pois se liberta da mente na dimensão transcendental ao pensamento. Outra prática aqui, é claro, é a prática diária do momento a momento, de aceitar a existência do momento presente. É uma maneira muito poderosa e rápida de ir além da superfície do eu, do próprio ego, o que significa parar de reclamar interna ou externamente. Claro, se houver algo que precise ser mudado, você vai até a recepção ou faz uma ligação. Por exemplo, se de repente a água entrando pelo teto e você está prestes a ficar encharcado, você não reclama, exceto que é. Fica calmo e não reclama. Então essa não é a prática. Mas quando você finalmente liga e conta a situação, não o faz de forma reclamante, dizendo como o lugar é horrível e como podem permitir que algo assim aconteça com você. Isso apenas fortalece o ego. Você simplesmente explica o que está acontecendo e pergunta o que pode ser feito a respeito. E enquanto isso, você se rende ao fato de estar molhado. E é assim que funciona.
Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.